É, meus caros, não foi fácil, tá? A fumaça não me deixa mentir. Que friaca, cara. E o Barcelona teve que superar muita coisa para sair da noite desta quarta-feira com um resultado positivo e se manter vivo, que é o que mais importa, para tentar essa vaga no G8, tentar essa classificação em casa contra o Copenhagen. O Barcelona escalou muitas posições com a vitória de 4-2 hoje aqui, mas não foi fácil, como eu falei. Teve que superar algumas paradas que eu acho muito importante a gente pontuar de início, tá? O frio, e aí muita gente pode falar, pô, mas o jogador está acostumado. Não está acostumado, né? Nós estamos falando de uma temperatura de menos 7 graus no termômetro e menos 9 de sensação térmica. E eu tenho a impressão que os primeiros minutos do Barcelona, especialmente os 30 primeiros minutos, foram para tentar se acostumar à temperatura, ao estilo de jogo, também ao estilo de gramado. O gramado não estava em melhores condições, exatamente porque o frio castigou, né? Inclusive durante todo o dia aqui, isso é informação, a gente foi acompanhando a luta daqueles caras ali que agora estão tentando organizar para a recuperação do gramado, para deixar o gramado em melhor estado, mas ele estava muito irregular, muitos buracos e tal, a bola não estava correndo legal. Esse foi outro fator que o Barcelona teve que superar. Teve que superar também, e aí eu acho que vai muito na conta desse Barcelona, que eu tenho a impressão que sofre demais em vários sentidos e ainda não corrigiu, talvez, tudo aquilo que tenha que corrigir para sair de um jogo sem tomar gols, né? Teve que superar os próprios erros, porque você tomar 2 gols de bola parada da forma com que o Barcelona tomou, coloca em xeque o jogo, né? Um jogo que poderia ser fácil diante de um Slavia Praga que estava basicamente sem jogar, fazendo alguns amistosos, o campeonato aqui da República Tcheca parou, né? Então os caras estavam sem ritmo de jogo, um jogo teoricamente fácil, o Barcelona por suas falhas defensivas e mérito do adversário também de fazer 2 gols de bola parada, acabou quase se complicando. E aí, cara, entra também o fator Pedri, né? O Pedri não foi bem no jogo e, para piorar a situação, saiu lesionado. Teve que superar também a lesão de um dos seus principais jogadores, o jogador mais importante da meiuca. O Pedri tem uma lesão na coxa direita, uma lesão, inclusive, que parece ser pior do que se imagina. Acho que vai parar 3 ou 4 semanas. Conversando aqui nos bastidores, realmente a sensação não é muito boa, né? Tanto que o Hans Flick, na hora da lesão, se desespera. Não sei o quanto isso tem relação à volta do intervalo, com ele frio já, né? Porque nos vestiários aqui a gente tinha os aquecedores e tal. Quando os caras voltaram foi ainda mais difícil. O Firmin falou isso pra gente em entrevista exclusiva. Mas sem o Pedri é bem complicado e será mais complicado a partir de agora nos próximos jogos. A gente sabe a relevância e a importância do Pedri. Então o Barça teve que superar muitas paradas para conseguir uma vitória que, nas contas, quando a gente olha na tabela, né, quando sai os jogos da Liga dos Campeões, a gente fala, bom, é um jogo bem acessível, mas não foi bem assim. Só que o Barcelona tirou forças de alguns pontos positivos que a gente tem que também falar aqui para conseguir essa virada e vencer por 4-2. Primeiro deles, acho que o Firmin Lopes, né? Cara, que sorte do Barcelona, e que também não é só sorte, competência da diretoria e a própria vontade do jogador, né? Em tempos de Dro Fernandes, a gente tem que falar de La Masia e destacar a vontade do jogador de permanecer. Firmin Lopes poderia ter ido para o Chelsea, resolveu ficar, o Barça não resolveu aceitar, e ele realmente faz uma temporada muito boa, arrancou com as mãos a sua própria titularidade. São 25 jogos, 10 gols, 10 assistências, marcou mais 2 gols no jogo de hoje e foi fundamental para o Barcelona, tá? Porque o Barça estava perdendo o jogo, tomou um gol logo cedo numa bola parada que não se toma, uma casquinha que foi parar no segundo pau, muito mal defendida nos 2 momentos do lance e acabou tomando 1-0. E depois o Firmin, quando o Slavia baixou muito as suas linhas e começou a se defender, conseguiu encontrar uma bela jogada do Rafinha, ali uma combinação com o Pedri, acabou saindo o gol do Firmin, num chute inesperado, o goleirão aceitou e depois ele acerta um belíssimo chute de fora da área. Esse sim, muito, muito, muito bonito. Não sei que açaí que ele tá comendo aí, mas tá resultando, tá dando certo para fazer o 2-1, né? Então o Firmin Lopes é uma das
melhores surpresas para o torcedor do Barcelona nessa temporada. Faz uma função muito interessante, porque hoje, por exemplo, o Rafinha teve que fazer mais o corredor central para tentar furar o bloqueio do Slavia, abrindo o Baldé espetado na esquerda, e os dois conseguiram uma dinâmica muito interessante, né? Não ocupando os mesmos espaços, batendo cabeça ali pelo meio, mas sim se complementando naquilo que era a criação de jogo do Barcelona. A bola entrava no Lewandowski, que fazia a parede, e aí você tinha Rafinha e Firmino para pegar essa bola de frente e conseguir resolver, e o Firmino fez um belíssimo gol. Logo na sequência, o Barça toma mais um gol de bola parada, aí foi uma falha talvez de comunicação de Rafinha e Lewandowski, o Lewandowski acaba indo mal no lance e faz o gol contra, e vira para o segundo tempo com 2-2 no placar. E aí eu acho que as mudanças do Hans Flick vão bem, né? O Pedri não estava fazendo um bom jogo, não sei se já estava sentindo algum problema muscular, já não estava confortável na partida, mas quando ele sai, entra o Dani Olmo, quando sai também o Rony Bardghji, que não fez um bom jogo, acho que não aproveitou a oportunidade, teve alguns lampejos ali, um rolinho que ele deu em progressão, mas logo ele perdia a bola, não foi tão ousado como deveria ser, não foi tão, entre aspas, Lamine, como as pessoas esperavam que ele fosse, e como ele tem qualidade, já mostrou para ser, não foi tão disruptivo ali pela banda direita, e aí acabou que quando o Rashford entrou, passou o Rafinha para aquele lado, o Rashford pelo outro, o Barcelona com o Dani Olmo no meio se tornou um time mais agressivo, né? E o Dani Olmo faz uma pintura, foi na minha frente assim, matou a coruja, né? Teve tempo, a defesa do Slavia cortou muito mal o lance, e na segunda bola ele teve tempo para ajeitar para a direita e acertar um belíssimo chute, um golaço do Dani Olmo, primeiro dele nessa edição da Liga dos Campeões. E logo na sequência, uma boa jogada pela esquerda, Rashford cruzando e o Lewandowski aproveitando, dando um chute de karatê, de taekwondo, de judô. Judô não, né? Mas enfim, para fazer o primeiro gol dele na Liga dos Campeões nessa temporada, viu? Ele falou depois do jogo para a Barça TV que estava realmente ansioso por esse gol. O Leva, que é o terceiro maior artilheiro da história da Liga dos Campeões, tem 102 gols e voltou a marcar, é importante para ele, né? Até porque fez gol contra, fazer um gol a favor é muito importante para quem é centroavante, para quem vive de gols, mesmo aos 37 anos. O Barcelona, isso é informação, né? Pensa numa renovação do Lewandowski, vai ter que diminuir para metade o seu salário, que hoje está na casa das 26 milhas, né? Para conseguir ficar, mas é uma possibilidade o Barcelona renovar com ele para mais um ano. Eu acho que essa reta final de temporada vai ser muito importante para ele, por isso, né? Mas, óbvio, se chegar uma proposta da Arábia, uma proposta dos Estados Unidos, mas o Lewandowski, se a gente pegar os números totais nessa temporada, tem ajudado e tem características diferentes do Ferran Torres. Então, talvez seja uma boa dentro de um mercado que o Barcelona precise olhar com cautela, mesmo tendo mais grana no mercado de verão, manter o Lewandowski, e hoje ele realmente acabou fazendo a diferença, mais para mim na dinâmica de jogo, de fazer a parede, de conseguir prender dois zagueiros, de conseguir acionar os seus companheiros, do que propriamente sendo o homem-gol. E fez o gol, né? Para selar a partida, e aí o Barcelona conseguiu a vitória. Essa vitória faz com que o Barcelona pule 6 posições, né? Estava em 15º, agora vai para nono, 6 casinhas, e espera aí se classificar no G8. Foi um bom saldo, né? Fazer pelo menos 2 gols aí de diferença, e vai ter agora com o Copenhague em casa a possibilidade talvez de aumentar esse saldo. Se conseguir a vitória e aumentar o saldo, poderá chegar no G8 e fugir desses 2 jogos de playoffs, porque esses 2 jogos, além de traiçoeiros, lembremos o que aconteceu com o Bayern de Munique na temporada passada, foi jogar contra o Celtic, era favoritaço e quase caiu, né? E quase caiu. Além de traiçoeiros, eles também demandam muito fisicamente. E a gente já está olhando o Barcelona com alguns problemas físicos, né? Olha o Pedri que aconteceu, e com um cobertor curto em algumas posições. Então, realmente fazer esses 2 jogos será ruim para o Barça, tentar evitar ao máximo isso. Só para a gente terminar, falar um pouquinho do Rafinha. Eu não acho que o Rafinha fez um bom jogo hoje, apesar de ter participado em momentos pontuais e tal, mas o Rafinha ficou muito preso naquilo que foi a proposta de jogo do Slavia, né? Ele não pôde correr tanto
pelo lado esquerdo do campo, não pôde aproveitar alguns contra-ataques, até porque o gol saiu muito cedo para o Slavia Praga, e depois no corredor central tentou essa combinação com o Firmino e funcionou melhor do que eu estava esperando, tá? Ele indo para o corredor central, ele conseguiu render mais. Isso pode ser uma boa notícia também para a seleção brasileira, tendo em vista que nós vamos ter 4 jogadores de muita movimentação. Ter um jogador mais coringa que consiga fazer a banda esquerda, né, o lado esquerdo, o lado direito, e ser um jogador atrás do centroavante pode ser interessante. Mas não acho que foi um jogo primoroso do Rafinha. Não foi pelo Rafinha que o Barcelona conseguiu essa vitória. Ajudou, mas diferentemente de outros jogos que ele foi extremamente decisivo, ele não foi nesse nível para essa partida. Meus caros, é isso, hein? Tchau para vocês. Agora eu vou me aquecer, porque o bicho pegou aqui, e fugir desse frio de uma vez por todas. Tchau!